Glórias a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém? A palavra está lá no Salmo 121, o versículo 1 e 2. E diz assim: Elevo os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Quando nós olhamos para o Salmo 121, logo abaixo do título dele, tem um subtítulo escrito assim: Cântico dos Degraus. E para nós entendermos o que o Salmo significa, nós precisamos entender o que é um cântico dos degraus e para que esse cântico serve. Se nós olharmos para a Bíblia, do Salmo 120 até o Salmo 134, todos vão estar escritos Cântico dos Degraus. E o Salmo 121, ele é o segundo dessa série de salmos. Mas ele também é conhecido como Salmo de Romagem, ou Salmo de Peregrinação, ou Salmo de Subida. Por isso, degraus. Tá, mas o que isso quer dizer? Antigamente, quando o povo estava lá no deserto, depois de ser liberto do cativeiro egípcio, o Senhor, ele estabeleceu uma santa convocação para o povo. E ele disse assim, por 3 vezes no ano, vocês deverão se reunir e celebrar 3 festas, que aos olhos do Senhor são as mais importantes. Que festas são essas? A Páscoa, porque eles celebravam a libertação do Egito. A festa das semanas, ou a festa dos Pentecostes, que lá no Novo Testamento depois vai ser conhecida também como a vinda do Espírito Santo. Porque, na verdade, os discípulos, eles estavam reunidos nessa festa de Pentecostes, e eles estavam aguardando os dias para começar a outra festa. Essa festa de Pentecostes, ela é a festa das colheitas, a festa das primícias. Depois que eles plantavam, as primeiras colheitas eram oferecidas ao Senhor. O dízimo, a primícia de tudo aquilo que eles faziam, eram oferecidos ao Senhor nessa festa, a festa das semanas, ou Pentecostes. E a outra festa é a festa dos tabernáculos, ou festas das cabanas, onde eles se reuniam em tendas, e até hoje o povo judeu celebra essas festas, para eles lembrarem da peregrinação no deserto e o sustento que o Senhor deu a eles durante a caminhada. Só que, depois que Jerusalém foi edificado, essas festas, elas se concentraram em Jerusalém. E não havia judeu só lá em Israel e só em Jerusalém. Também tinha judeus espalhados por todas as regiões, em outras cidades. E quando o tempo dessas festas iam chegando, essas pessoas que estavam longe, elas se reuniam e começavam uma peregrinação até Jerusalém para fazer a celebração das festas do Senhor. Durante essa peregrinação, como era um caminho longo e que às vezes durava até dias, eles usavam de salmos para ir cantando durante o caminho. E o Salmo 121 era um dos salmos que eles usavam, porque o Salmo 121, ele transmitia segurança e proteção para o povo durante a caminhada. Por quê? Porque durante a caminhada, aquele povo, ele era submetido a muitos perigos. E da mesma maneira somos nós hoje. A palavra de Deus, ela vai nos dizer que nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. O que é ser um peregrino ou um forasteiro?
Peregrino é aquele que está de passagem. E forasteiro é aquele que pertence a outra terra. Quando Jesus pagou o preço de morte na cruz, quando ele derramou do seu sangue sobre nós, ele nos comprou. E a partir desse momento, nós recebemos uma nova pátria. Quando nós nos convertemos ao Senhor, quando nós mudamos o nosso entendimento de acordo com a palavra do Senhor e começamos a caminhar pisando as pisaduras de Cristo, nós damos início a uma nova caminhada que também vai nos levar para Jerusalém. Só que diferente do povo, a nossa Jerusalém é a Jerusalém celestial. Esse é o nosso objetivo nessa terra. Caminharmos para Jerusalém celestial. E da mesma maneira que aquele povo, nós também precisamos desse auxílio. Nós também precisamos dessa proteção. E nós também precisamos dessa graça divina para poder concluir a nossa caminhada. Porque pelas nossas forças, nós não somos capazes de fazer nada. Nós ficamos pelo caminho. Nós perecemos. Porque Cristo vai dizer que sem mim não podeis fazer nada. Sem mim, nada podeis fazer. Josué 1, versículo 8 vai dizer assim, ó. Não aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Como é que eu alcanço o auxílio? Como é que eu alcanço a proteção do Senhor? Quando eu medito na sua lei dia e noite. Quando eu não aparto da minha boca a lei do Senhor. Quando eu procuro fazer tudo quanto nela está escrito. Porque a palavra diz que se nós fizermos o que está escrito, aí sim nós prosperaremos e seremos bem-sucedidos. E a prosperidade não quer dizer somente prosperidade financeira. Significa que tudo aquilo quanto nós fizermos vai dar certo. O Senhor vai abençoar, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos conduzir. Mas para isso, nós precisamos ter a lei do Senhor no nosso coração e meditar nela dia e noite. E principalmente, fazer tudo, sem exceção, tudo quanto nela está escrito. O caminho até Jerusalém, ele era um caminho perigoso, porque era longo e as pessoas, elas estavam sujeitas a sofrerem ataques de salteadores e de feras selvagens, como urso, como leão, como serpentes. Porque quando eles iam para essas festas, eles levavam consigo dinheiro, muitas vezes para comprar o animal do sacrifício lá no templo em Jerusalém. Ou às vezes eles levavam consigo mesmo o próprio animal que seria sacrificado. Então no caminho havia salteadores. E na nossa caminhada não vai ser diferente. Porque quem é o salteador? Lembra da passagem do bom samaritano? Ele fica à espreita, procurando fazer alguma coisa que nos tire do caminho, que tire de nós o bem mais precioso que nós temos, que é a nossa salvação. Quem é o leão e o urso que vem para tentar ferir, arrebatar as ovelhas do rebanho? A palavra do Senhor vai dizer que o diabo, nosso adversário, fica ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando almas a quem possa tragar. E a serpente,
é aquele que vem para plantar na nossa mente o quê? O engano. Foi a serpente que enganou Eva lá no Éden. E uma vez que o engano é plantado na nossa mente, nós distorcemos a palavra do Senhor. Nós nos tornamos iníquos. E a palavra de Deus diz que a única coisa que faz separação entre nós e o nosso Deus são as nossas iniquidades. Então nós temos que ter uma caminhada em vigilância, porque a palavra do Senhor vai dizer, lá em Mateus 7, verso 13 e 14, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Se não tivermos a palavra gravada no nosso coração, se nós não meditarmos na lei do Senhor, nós seremos destruídos no caminho. Até conversei isso esses dias e hoje, inclusive, com algumas pessoas. Quando o Senhor Jesus ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo, ele foi tentado pelo diabo na palavra. E o diabo só foi vencido porque Jesus relutou com ele na palavra. O tempo todo Jesus dizia, está escrito, está escrito, está escrito. Se nós não tivermos o cuidado de fazer tudo conforme está escrito e não meditarmos na palavra do Senhor, quando a adversidade chegar, nós pereceremos e seremos destruídos ao longo do caminho. Só que aí tem um detalhe interessante nessa história, porque Jerusalém, não sei se todos sabem, ela foi construída sobre o Monte Sião. Jerusalém estava sobre um monte. Alguém já subiu o morro alguma vez aqui na vida? Subir um morro demanda o quê? Esforço, força, perseverança. Porque subir um morro carregando coisas que seriam oferecidas ao Senhor não é fácil. E a palavra do Senhor diz, esforça que eu te ajudo. A nossa caminhada, ela vai ser vencida através da palavra e do esforço. Só que antes de chegar em Jerusalém, que estava sobre os montes, era necessário primeiro que o povo passasse por um vale. Por isso o salmista diz, elevo os meus olhos, porque ele estava lá embaixo, ele estava lá no vale. E todos nós, em algum momento da nossa vida, passamos por vales, seja com lutas, seja com provações, seja o vale do medo, seja vale de aflição. Só que vale também é um lugar de dependência e experiência com Deus. Quer ver um exemplo? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Dependência de Deus. Quer ver um outro exemplo de experiência com Deus? Vale de ossos secos. Profetizou sobre o vale de ossos secos. Ossos com ossos se juntaram, carne começou a crescer e tudo aquilo que era morto começou a reviver. Quando as nossas aflições, elas vêm durante a caminhada, nós devemos elevar os nossos olhos e buscar o socorro no Senhor. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17 e 18 vai dizer assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem,
porque as que se veem são temporais, são passageiras, e as que se não veem, elas são eternas. A nossa caminhada tem que ter como objetivo chegar em Jerusalém, sabendo que por mais dificuldades que surjam no caminho, se os nossos olhos estiverem no alto, estiverem no Senhor, e nós estivermos praticando aquilo que Ele nos instruiu na sua palavra, e constantemente nos lavando no sangue do Cordeiro, nós seremos justificados. E a palavra vai dizer lá no Salmo 34:19, que muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Amém? Só que tem mais um detalhe. Quando o salmista eleva os olhos, ele se depara com mais um desafio. Ele vê os montes e faz uma pergunta: de onde me virá o socorro? Não adianta a gente só olhar para cima. A gente tem que olhar na direção correta. Porque se nós olharmos a palavra monte nesse salmo, nós vamos ver que ela está no plural. Então significa que existe mais de um monte na qual aquele homem poderia colocar os seus olhos. E a pergunta é de qualquer monte que vem o nosso socorro? Naquela época, nem todos os montes eles eram considerados santos, abençoados, porque os montes eram o local onde eles edificavam altares para sacrifícios ao Senhor. E muitas pessoas começaram a profanar esses montes, levantando altares a ídolos, a outros deuses. Eles profanaram os altares do Senhor para cultuar a outros deuses. Quando nós falamos, eu vou buscar ao Senhor, eu vou na casa do Senhor, e nós olhamos quantas igrejas tem hoje em dia, mas são todas as que o Senhor está presente para vir ao nosso socorro? Quantos lugares nós temos hoje onde era para ser cultuado somente a Cristo, e nós entramos lá dentro, nós vemos muitos outros ídolos, e aquele que era para ser o centro não está. Quantos lugares era para socorrer pessoas e eles abandonam as pessoas, não socorrem as vidas, visam sempre a si mesmo. Quantos lugares deveriam estar ensinando um evangelho genuíno, um evangelho verdadeiro, e eles estão profanados, porque eles têm na sua raiz a espécie de todos os males, que é o amor ao dinheiro. Transformaram o que era para ser uma casa de oração num covil de ladrões. E quando nós olhamos tudo isso, eu não sei se com vocês já aconteceram, mas eu já ouvi pessoas dizer, eu vou na igreja fazer o quê? Aquilo lá virou um comércio, eu fico na minha casa. Quando nós olhamos todas essas coisas, nós perguntamos, de onde virá o nosso socorro? E quando nós vemos a palavrinha montes, e nós olhamos para a Bíblia, nós vemos vários montes. Só que dois em especial, eles resumem a nossa caminhada. Que é o Monte Ebal e o Monte Gerizim. O Monte da Bênção e o Monte da Maldição. E se nós caminharmos para o monte errado, com certeza nós não chegaremos até Jerusalém. Só tem um jeito de chegar em Jerusalém. Deuteronômio 11:8 vai dizer assim: guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que vos esforceis e entreis e possuais a terra que passais a possuir. O verso 26 e o 28 vai dizer: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvires os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição se não ouvires os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviares do caminho que hoje vos ordeno, para seguires outros deuses que não conhecestes.
Qual monte nós temos escolhido? Nós temos escolhido o monte da bênção, nós temos escolhido o monte da maldição. Nós temos dado ouvido aos mandamentos que o Senhor tem nos ordenado, ou nós temos dado as costas e caminhado numa direção que não nos levará para Jerusalém? Quando Josué foi tomar posse de Canaã, o Senhor disse assim: vocês vão pegar um líder de cada tribo, tinha 12 tribos, vai dividir eles no meio. 6 vão subir sobre o monte Gerizim e profetizar as bênçãos. 6 vão subir no monte Ebal e profetizar as maldições. Quem seguir os meus mandamentos, todas as bênçãos recairão sobre ele. Quem não seguir, todas as maldições recairão sobre ele. Está lá em Deuteronômio 28. E quando nós olhamos para a nossa vida, para a nossa caminhada, nós devemos nos perguntar: nós temos guardado os mandamentos do Senhor? Nós temos procurado caminhar para Jerusalém e temos nos esforçado para isso, buscando o auxílio no Senhor? Qual monte nós temos subido? O monte da bênção ou o monte da maldição? Quando o salmista se depara com tudo isso, aí ele lembra que o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não adianta nós buscarmos auxílio na direita, na esquerda, porque o nosso socorro ele não vem de homens, o nosso socorro vem do Senhor. O Salmo 22, verso 24 vai dizer assim: porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. Quando nós nos esforçamos para caminhar da maneira que o Senhor deseja, Ele nos ajuda. Quando nós nos esforçamos para caminhar na direção de Cristo e caminhar na direção da nossa morada celestial, nós não caminhamos sozinhos, porque nós elevamos os nossos olhos para os montes, mas da maneira correta. E aí todas as bênçãos que tem nesse salmo se cumprem na nossa vida, que é do verso 3 ao 8. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Tosquenejar é ficar sonolento. Sabe quando a gente está quase dormindo, brigando com o olho, naquele abre e fecha? Isso é tosquenejar. O Senhor nem tosqueneja. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Mas isso só vai acontecer para quem guarda a palavra de Deus, para quem se esforça em praticar o que está escrito. Então que nós reflitamos e elevamos os nossos olhos aos montes do Senhor e perseveremos fiel no caminho, para que nós possamos alcançar a morada celestial. Lembrando sempre que a palavra diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3, verso 21 vai dizer assim: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, irmãos, esforça e tem bom ânimo. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.
Glória a Deus. E aí, meus amados? Abre para mim o Salmo de número 133. Fazendo favor. Presta atenção. Isso é muito forte. Olha o que o salmista falou. Eleva os meus olhos para onde? Por que ele leva para os montes? Quer dizer que o olho dele está o tempo todo voltado para onde? Para cima. E nunca para... então ele não está com os olhos nas coisas terrenas, nas bênçãos terrenas, nas heranças terrenas. Ele está de olho nas bênçãos, o que é celeste. Mas e num lugar em específico, quando ele olha para cima, ele começa a ver um monte do quê? De montes, no plural. Agora, todos os montes eram bênção? Não. Então, qual que é o monte que nós realmente temos que estar com os nossos olhos para que Deus ordene a tua bênção? Deus usou a referência do Monte Ebal e do Monte Gerizim. Mas também tem um monte que esse povo estava caminhando. Eles estavam caminhando em sentido aonde? A Jerusalém. E o templo de Salomão, ele foi edificado em cima de que monte, irmãos? Em cima do monte Sião, que foi nos ensinado. Olha o que diz o Salmo. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a orla das suas vestes. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de... Aí diz aqui, porque ali, não é em outro lugar, não é em qualquer outro monte, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Por que a gente olha em cima do monte Sião? Tem o que então? Templos. Então quer dizer que nos outros montes também tem o que? Templos. Logo, quando nós estamos com os olhos voltados para o céu, irmãos, nós estamos olhando para os montes, nós estamos olhando para o templo, e nós estamos olhando para onde também? Para o monte onde nós vamos buscar Deus. Mas cuidado para não darmos as costas para o templo e para o... Porque quando nós fazemos isso, nós começamos a olhar para a terra e para coisas terrenas. E aí Deus já não ordena mais a tua bênção. Eleva os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Quando ele bota o olho dele dentro do templo, ou no monte quando ele vai buscar, que é um lugar de Deus. Você sabe de onde a gente sabe que vem o nosso socorro? Começa vindo a partir daí. O Senhor começa a nos socorrer, o Senhor começa a nos guardar, o sol já não molesta, Ele vai na frente derrubando tudo, irmãos. Coloquemos os nossos olhos sobre o monte, porque o monte sempre vai fazer a gente olhar para o... Mas que monte? O Monte Gerizim, o Monte Si, porque esses montes sempre nos conduzirão no caminho que Deus deseja que nós tenhamos conduzidos. Amém, meus irmãos? Guarda essa palavra, guarda no teu coração. Não abandona o Monte Santo de Deus, não abandona o tabernáculo do Senhor, porque todas as vezes que vocês entram aqui dentro, e todas as vezes que vocês buscam no monte que Deus deu, o tempo todo vocês vão estar dizendo: o meu socorro vem do... Aí a mão dele. Guarda. A tua sombra está à direita, porque aí nós passamos a colocar toda a nossa confiança, única e exclusivamente, no Senhor. Qual é a sensação que você sai quando está aqui? Se obedecer, o Senhor cuida, o Senhor prospera, o Senhor cuida, o Senhor guarda, o Senhor... Essa é ou não é a sensação? Que é para isso que a gente tem que fazer. É assim que nós devemos nos pôr. Deus abençoe pela mensagem em nome de Jesus. Amém, meus amados?